continue aí consagrando tudo que você tem a Ele. Continue consagrando tudo que você tem a Ele. Continue orando aí. Continue falando com o teu Pai, Ele está aqui. Continue consagrando o teu ser. Continue consagrando a tua vida. Continue consagrando aquilo que está em tuas mãos, que foi entregue por Ele. Continue consagrando ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Continue em espírito de adoração. Continue engrandecendo Ele. Continue amando Ele. Continue falando com Ele. Continue, porque Ele já está te ouvindo. O Espírito Santo já está ouvindo o teu clamor. O Espírito Santo está ouvindo o teu clamor. Então clama. Hoje é culto de clamor. Hoje é culto de clamar pelo Senhor. Hoje é culto de gritar pelo Senhor. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é hora de clamar, é hora de o povo de Deus se levantar, é hora de podermos entregar aquilo que temos a Ele, é hora de retirar aquilo que não é dele, é hora de nos entregar e joelhar e clamar e inclinar o nosso coração ao Senhor, é hora de consagrarmos aquilo que Ele nos entregou. Consagre aquilo que está em teu coração, aquilo que Ele entregou em tuas mãos. Consagre, consagra, entrega, consagra, entrega, consagre-se, entrega ao Senhor, entrega o teu coração a Ele completamente, entrega as tuas decisões a Ele completamente, entrega o teu ser a Ele, entrega tudo que Ele te confiou, confia nele, confia no Senhor, entrega o teu coração a Ele, faça o teu culto a Ele agora aí, começa a orar, começa a falar com o Senhor, o que é que você tem que consagrar, o que é que tem que ser entregue, o que é que eu tenho que deixar para trás, o que é que eu tenho que entregar ao Senhor. É hora da gente poder olhar e falar: Deus, o que é que eu tenho que entregar, o que é que eu tenho que consagrar, o que é que eu tenho que retirar de mim para cumprir o teu propósito, Senhor. Espírito Santo, tu tem liberdade neste lugar. Tu tem liberdade neste lugar. Tu és livre para operar neste lugar. Nós te convidamos, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, tem liberdade para tocar-nos. Tem liberdade para entrar em nossos corações. Tem liberdade para curar. Tem liberdade para fazer o sobrenatural. Tem liberdade para falar. Tem liberdade neste lugar. Deste lugar, Espírito Santo, és livre deste lugar, Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade a Ele, dê liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade, o adore, o exalte, engrandeça o nome do Senhor. Ei, Manaus, tu és muito bem-vindo aqui, tu és muito bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, magnífico Espírito Santo. Tu és bem-vindo a essa reunião. Tu és bem-vindo a esse clamor. Tu és bem-vindo a esse lugar. Tu és nosso convidado de honra. Tu és o único digno de ser adorado, de ser exaltado. És digno. És o único digno. És o único digno. És o único digno. Adorado. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo. E seja livre para dar glória a Deus, para fazer o seu culto ao Senhor aí. Não precisa ter vergonha do irmão aí do lado, não. Pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Êxodo. Êxodo capítulo 4. Versículo 10 em diante. Êxodo 4. A partir do 10. Cadê o tangedor? Foi embora? 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor,
eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Podeis assentar, igreja. Essa é uma palavra muito conhecida e que eu amo demais. A história de Moisés, eu imagino que vocês devem conhecer. O povo de Israel era escravo no Egito. E o rei começa a ver que o povo de Israel começa a crescer muito. O povo de Israel começa a se fortificar muito, sendo escravo. Então o rei dá uma ordem às parteiras ali, com medo do povo crescer de uma forma que, quando houvesse algum tipo de guerra contra os egípcios, eles se ajuntassem aos inimigos para destruir os egípcios. Então eles falam: vamos acabar com o povo hebreu, que eles estão muito numerosos e são muito mais fortes, muito mais robustos do que o nosso povo. A hora que nascer o menino do povo hebreu, eu quero que as parteiras matem os meninos, mas as meninas podem viver, porque as meninas não iam para a guerra. Então essa ordem chega até as parteiras, só que a Bíblia fala que elas recusam a obedecer o rei. E elas não fazem isso. E a mãe de Moisés, quando ele nasce, procura esconder ele por algum tempo ali. Chega um tempo que não dá mais para esconder ele. Então ela coloca ele num cesto. A Bíblia fala que ela reveste todo aquele cesto com betume, para não infiltrar água, e coloca ele sobre o rio. E a filha de Faraó encontra a criança sobre o rio. E ela vê que a criança era bela, era bonita, né, de aparência. E ela fala: traga a mim essa criança que eu vou entregar para uma criada cuidar dessa criança para mim. Ela sabia que era dos hebreus. E a filha, a irmã de Moisés, que servia a filha do rei, dá uma sugestão: posso chamar uma empregada, uma serva, para cuidar da criança para a senhora? Ela falou: pode. Então a menina vai até a sua mãe e fala para você cuidar de Moisés, que agora era filha da rainha. Então Moisés, quando ele nasce, a sua sobrevivência já é um milagre. O nascimento de Moisés já é debaixo de uma sentença de morte. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Assim como Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Continua a história. O garoto fica ali, cresce por um tempo. E depois, ela tem que entregar para a rainha. E agora Moisés é criado no palácio, com todas as iguarias dos egípcios, com todo o respeito, com todas as joias, com todos os ensinamentos dos egípcios. Embora ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o seu povo, de onde é que ele tinha vindo. Chega um tempo, ele sai do palácio para dar uma volta no meio do povo. E ele vê um egípcio maltratando ali um hebreu. A Bíblia fala que ele mata o egípcio para defender do seu povo. Então ele começa a fugir agora do rei. Ele sai do palácio, agora ele é um fugitivo, um assassino fugitivo no deserto. E até chegar no momento em que o Senhor queria que chegasse na vida de Moisés, ele passou por um processo. Ele fez algo que, se fosse aos nossos olhos, a gente ia olhar e falar assim: se eu fosse Deus, eu não chamaria Moisés. Se eu fosse Deus, eu não perdoaria Moisés. Ele matou uma pessoa. E ele fugiu para não ser morto pelo rei. E nessa fuga ele fica um tempo longe.
Ele fica um tempo longe do Egito, ele fica um pouco afastado daquela terra. Ele começa a servir ali a um Senhor. Ele constitui uma família longe daquele lugar. Até que chega um momento em que Deus quer cumprir o seu propósito. E Deus chama ele para essa conversa aqui. E ele questiona Deus. Ele fala: Senhor, eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Senhor, quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou falar para o teu povo? Senhor, nem quando a sarça ardia, ele teve um encontro com o Senhor lá no deserto. Ele falou: nem quando o Senhor falava comigo, mudou a minha forma. Eu não fiquei eloquente, eu não fiquei mais sábio, eu não fiquei mais robusto, eu não fiquei mais forte. Esse era o questionamento dele com Deus. Mesmo quando o Senhor apareceu para mim, não mudou nada, Senhor. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas Deus falou: mas é você, Moisés, que eu quero usar. Então ele começa a questionar: Senhor, eu acho que a pessoa certa não sou eu. Se você observar o último versículo, era isso que ele estava falando. Chama a pessoa certa, essa pessoa não sou eu. E ele começa a falar um monte de coisa para Deus. Eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Como é que as pessoas vão me ouvir? Quem é Moisés? Quem é Moisés? Aí o Senhor começa a falar com ele. Vamos lá no 3 agora. 3, do 1 ao 13. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente no deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. E apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aqui a continuação da conversa dele com Deus. Quando Deus fala para ele: Moisés, eu te escolhi porque eu tenho um propósito. E ele questiona que ele não dá conta de falar. E Deus fala: mas quem foi que fez a boca, Moisés? Quem foi, Moisés, que fez o mudo? Então, eu imagino que Deus estava falando para ele: independente da sua limitação, não interessa os seus bloqueios, não interessa os seus medos, não interessa aquilo que você acha que você é, não me interessa, só vai. E ele começou a colocar um monte de empecilho, e Deus fala: não, é você mesmo que vai, Moisés, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Tinha a ver com o povo de Deus estava sendo oprimido lá. A Bíblia fala que eles começaram a clamar a Deus, a pedir a ajuda de Deus, a pedir a libertação, e começaram a clamar e gritar: Deus, tira-nos deste lugar. Eles estavam sendo oprimidos todo o tempo, aumentaram a carga
dos serviços sobre eles. Eles faziam obras ali, eles eram escravos naquele lugar e gritavam de dor, eles eram espancados ali por cada um daquele povo, e eles não tinham para onde ir. Então eles começaram a clamar a Deus, a pedir o socorro de Deus. Tira-nos daqui, Senhor, tira-nos dessa escravidão. E o povo constantemente começou a gritar, a clamar ao Senhor. E o próprio Deus fala com Moisés: eu ouvi o clamor deles, eu ouvi a dificuldade do meu povo, eu vi e eu ouvi eles gritando por socorro. Moisés, é você que vai fazer isso. Só que muitas vezes Moisés, ele dá as mesmas desculpas que nós daríamos para Deus. Senhor, mas eu não consigo fazer isso daqui. Senhor, mas isso daqui é muito difícil. Quando o Senhor chama Moisés, eu imagino que Deus olhava para ele e falava assim: essa limitação aí não tem nada a ver. Porque se Deus chama um cara que é todo capacitado, eloquente, que fala bem, que articula, e que essa glória não era dele, não ia ser de Deus. O cara ia se achar o autossuficiente, o todo-poderoso. Mas Deus não. Deus pega aquele que ninguém imagina. Deus pega aquele que fala: ah, isso daí não, isso aí não vira não. Então é essa que Deus pega. Aquele que nós menos espera, aquele que Deus vai usar. Mas eu não dou conta. Então eu sei mesmo que Deus vai. Sabe por quê? Quando você fala que não dá conta, é aí que Deus entra. Eu não dou conta de fazer isso, eu não sei fazer isso. Então Deus entra e faz. Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Como é que eu vou liderar? Eu nunca fui líder de ninguém. É você mesmo que eu vou usar. Esse é o nosso Deus. Um cara manso, um cara que fala: eu não sou eloquente, eu não falo bem, eu nem sei falar direito. Como que eu vou pegar milhões de pessoas e sair pelo deserto? Eu não dou conta. Deus falou: então é você. Esse é o nosso Deus. Às vezes nós queremos explicar algo que não tem como explicar. Não dá. Se você for pensar, mas Moisés, o cara não sabia falar, tinha medo, um assassino, fugiu com medo de morrer, agora vai enfrentar o homem mais poderoso do Egito. Não tem lógica. Nosso Deus não trabalha com a nossa lógica. Ele não trabalha com o nosso pensamento limitado. É esses que o Senhor usa. E quando ele fala: Senhor, eu não sei fazer isso, eu não dou conta, Senhor, de liderar um povo tão grande, tão poderoso. Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era o povo hebreu, ele sabia a importância que daquele povo tinha para Deus. Por isso o coração dele queima de medo, treme. As palavras, eu imagino que as palavras dele nem saíam direito quando a presença de Deus estava diante dele. A Bíblia fala que ele escondeu o rosto. Um cara que tinha medo, de repente começa a enfrentar o homem mais poderoso do Egito. Por quê? Porque foi Deus quem chamou. Ele foge de medo do homem, depois ele tem que voltar para enfrentar o mesmo que ele tinha fugido. Se bem que já era outro, já tinha morrido, o rei anterior, mas a história todo mundo conhecia. E agora ele volta com ousadia, com intrepidez, com autoridade, com a presença de Deus. É o mais importante. Mas eu não sei falar, mas a presença de Deus está contigo, então vai, porque agora ele teve encontro com o Senhor. Ele teve encontro e até ele questiona Deus, fala: Senhor, eu te encontrei lá no deserto, mas não mudou nada. A minha língua não mudou, a minha forma de falar não mudou, a minha inteligência ainda é a mesma, os meus braços ainda são os mesmos. Eu não virei o super-homem. E Deus fala: você mesmo que vai. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quando o negócio é contigo, não adianta esquivar. Não adianta esquivar. Então Deus fala com ele: eu quero cumprir a minha promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando vocês se apresentarem a eles, continua o questionamento dele com Deus. Deus fala: vamos parar, é você que vai. Aí ele fala: Senhor, e quando eu chegar lá, como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou falar? Quem me enviou aqui? Imagine que tinha muitos deuses, né? Lá no Egito. Muitos ídolos, né? Aí Deus fala para ele: quando você chegar diante do meu povo, você vai falar: o eu sou me enviou.
Então agora Moisés, com uma empreitada dessa nas mãos, ele decide caminhar. Eu não tinha como questionar Deus. Não tem como você querer bater de frente com Deus. Não tem como você querer enfrentar aquilo que Deus tem para você. Não tem como. Tem que se render. E ele se rendeu, falou: Senhor, o Senhor está certo, eu vou. E ele começa. Então, agora o processo de libertação do povo. Na primeira aparição dele, ele se apresenta ao povo e fala qual é o projeto de Deus para o povo. E começa a dar as instruções que o Senhor tinha dado. Alguns se levantam contra ele e falam: quem é você? Vai se colocar como juiz agora entre nós? E ele começa a ver o funil se estreitando. E além do povo, ele tinha que enfrentar também Faraó. E na primeira ele não consegue. Faraó não cede. Na segunda ele não cede. Você conhece a história das 10 pragas que vêm sobre o Egito. E de quantas lutas ele passou ali, quanta dificuldade. Quanto mais ele afrontava o rei, quanto mais ele ia na presença do rei, falando: libera o povo, que Deus ordenou, mais pesado a carga ficava sobre o povo, mais serviço pesado o rei colocava sobre o povo, mais dificuldade. O rei falava: eles estão com um tempo muito ocioso, dando ouvido a esse Moisés, bota mais serviço, estreita mais. E o processo da libertação na vida do povo não foi tão simples. Eles tiveram que, mesmo sem entender, mesmo às vezes sem compreender o que o líder estava propondo ali, continuar. Ainda eram escravos e sentia aquele peso sobre os ombros. Literalmente, o peso estava sobre cada um deles ali. Só que quando o líder, ele determina fazer algo que o Senhor o chamou para fazer, nem todo mundo que está andando junto com ele vai entender. E ele começa a enfrentar 1, 2, 10 vezes o rei, até que não tem mais jeito. O Egito todo já devastado pelas pragas. Não dá para enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Não tem como. Até que o rei falou: deixa esse povo embora. E o Senhor foi tão maravilhoso, que antes do povo sair do Egito, o povo que era escravo, o povo que não tinha direito nenhum ali, nem de falar eles tinham direito, eles saem de lá cheios de joias, cheios de comida, cheios de pão, levaram tudo. Quando o Senhor nos chama para uma missão, para um projeto, para qualquer coisa que seja, por mais difícil que seja, o Senhor vai suprir a tua caminhada. Mas eu não estou compreendendo nada. Deus não vai deixar faltar nada. Vocês acham que Moisés não estava preocupado com isso? Se eu tirar esse povo todo do Egito, como é que esse povo vai sobreviver no deserto? Imagina, como dar tanta comida para esse povo lá? Deus sabe de todas as coisas. Quando o Senhor o escolhe, o Senhor já tinha tudo preparado. Quando o Senhor entrega o projeto nas mãos dele e fala: siga, retire meu povo de lá e eu vou te mostrar por onde ir. O Senhor já tinha um caminho a ser trilhado, já tinha os passos corretos, embora a desobediência nos leva para um outro lugar. E ele retira o povo de lá. Ele começa a caminhar pelo deserto com aquele povo. E o povo agora é livre da escravidão, das chicotadas, dos maus tratos, das noites sem dormir e de tudo que prendia eles ali, de tudo que fazia eles serem escravos naquela terra. Agora saíram do portão para fora. Agora é livre, agora tem liberdade.
Agora eles podem ir e vir. E o povo depara logo de frente com o mar. Quando o Senhor chamou Moisés e falou: eu quero que você tire meu povo de lá, eu imagino que o Senhor não deu detalhes para ele, porque se desse talvez ele não iria. Chega diante do mar. Moisés, um cara que no início, no primeiro encontro com o Senhor, a Bíblia fala que ele escondeu o seu rosto por causa da presença de Deus. Agora ele fala face a face com Deus. Um cara que estava com medo da presença de Deus, agora ele fala direto com o Senhor. O Senhor fala: Moisés, não precisa clamar, não é hora de falar comigo, manda esse povo atravessar o mar. E o Senhor abre o mar e o povo passa. O deserto é um lugar de muita sequidão, de muita escassez e poucas vidas. Mas quando o Senhor chamou esse povo, Deus não queria que eles morressem no deserto. Deus não queria que eles ficassem no deserto. Deus queria que eles obedecessem a tua voz. Deus queria que eles vivessem os milagres que eles viveram. Ver o mar se abrir, ver cordonize caindo sobre a terra, ver o maná descendo, ver bênçãos sobre a vida deles no deserto. Mas Deus queria que eles passassem do deserto e chegassem na terra pela qual o Senhor ordenou Moisés levar eles. Só que as decisões tomadas no meio do caminho, sem pedir a direção ou sem obedecer, pode nos tirar do trilho, pode nos tirar da presença de Deus. Aquilo que começamos com uma palavra de Deus, aquilo que no início para a gente era muito novo, aquilo que lá no começo o Senhor nos chamou para fazer, embora a gente inseguros de fazer isso, tementes, dava um passo e falava: Senhor, é isso mesmo? Dava mais um passo e falava: Senhor, será que é isso mesmo? O temor do início, o temor do começo, do primeiro amor, o temor daquilo que o Senhor nos coloca em nossas mãos, que muitas vezes a gente valoriza muito e tem que valorizar tudo que Deus colocar em suas mãos. Aquele temor do início, com o decorrer dos tempos, com o decorrer das dificuldades que a gente vai passando, com os problemas que temos que enfrentar, com os obstáculos que temos que passar, muitas vezes vai nos tirar do foco. Talvez é o cansaço, talvez é uma amizade, talvez é uma atitude, talvez até um emprego, nos tira da rota, nos tira da presença de Deus, nos tira daquele temor que antes de tomar qualquer decisão a gente parava, analisava e falava: Senhor, será que o Senhor está comigo nesse negócio? Senhor, será que a direção certa é essa? Senhor, será que é para eu ir por aqui? E no meio do caminho o povo foi se perdendo. E no meio da dificuldade, que é a hora que a gente mais tem que se agarrar com Ele, é a hora que o povo mais teria que se agarrar com Deus, foi a hora que eles começaram a andar no deserto. No deserto, se a gente ficar muito tempo sozinho, a gente não sobrevive. Então o povo teria que estar acompanhado de Deus. Só Ele dá vida, aonde é que a gente estiver, principalmente no deserto. Só Ele vai nos manter de pé, só Ele vai nos manter nutrido, só Ele vai nos dar o alimento necessário, é só Ele. O povo começa a se esquecer desse Deus Todo-Poderoso, começa a se esquecer daquele que mandou 10 pragas no Egito para tirá-los das garras de Faraó. Começa a se esquecer do Deus que abriu o mar, eles passaram em seco, ninguém nunca tinha visto isso, nunca viram isso. Começam a se esquecer desse Deus, caminhando ainda no deserto, e aumentam o tempo no deserto, pela desobediência. Então o povo começa a se perder no meio do caminho. O que eu aprendo com essa palavra? Quando o Senhor nos chama para algo, quando o Senhor te chamar para algo, quando você entrar em um propósito, quando o próprio Deus colocar isso em tuas mãos, valoriza. Mesmo que você
Pensa igual Moisés, fala, mas eu não dou conta disso. Valoriza. Valoriza aquilo que o Senhor entregou em tuas mãos. Mesmo com medo, mesmo com todas as dúvidas, ele valorizou e falou, Senhor, então eu vou. E começou a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E começou a levar o povo, e começou a ir, e começou a falar com o Senhor, e começou a falar, Senhor, é por aqui, Senhor, o que eu faço agora? Moisés, abra, bate o cajado, vai se abrir o mar, e manda o povo passar. Senhor, o que eu faço agora? Toca na rocha, Moisés, vai sair água. Senhor, o que eu faço agora? O povo está com fome. Moisés, vai descer pão do céu. Senhor, o que eu faço agora? O povo quer carne, enjoaram do pão. Deus manda carne. Gente, vocês conseguem imaginar a doideira que foi isso? Um cara que agora, que no início tinha medo, estava escondendo a face de Deus, agora a Bíblia fala que ele fala face a face com o mesmo Deus. E o povo está com fome, Deus manda comida. E o povo está com sede, Deus manda água. E o povo está com medo, o Senhor manda proteção. E o povo está com frio, o Senhor manda a coluna de fogo. E o povo está com muito calor, Deus manda a coluna de nuvens. Como não amar um Deus desse e obedecer? Mesmo assim o povo desobedeceu. Mesmo assim a gente desobedece. Sabendo quem é o nosso Deus. Sabendo quem é o nosso Deus. Muitas vezes olhamos lá para trás. Muitas vezes olhamos para o Egito. Já vi pessoas falando que quando era do mundo era mais feliz. Não entendo esse crente. Ou não é crente. Não tem como. Não dá para comparar mais. Uma vida que vivia no Egito, debaixo de escravidão, debaixo de jugo, debaixo de chicotada, não tinha direito nem de falar nada. Estavam no deserto, mas eram livres. Tem gente que não consegue usufruir da liberdade que Deus dá. Prefere voltar na escravidão. Prefere voltar para trás. Prefere não amar a Deus. Prefere voltar e amar o mundo. Prefere não obedecer os princípios da palavra e voltar. Ah, mas eu estou aqui dentro, mas o pensamento está lá fora. Mas eu trabalho na obra, mas nunca honrou o Senhor. Ah, mas eu sou disso, isso, aquilo. Se o coração não estiver no Senhor, não adianta. Se o coração não estiver no Senhor, não adianta. O início do ministério de Moisés, ele tinha medo. Tinha medo do novo. Tinha medo do novo. Deus falou, é uma nova caminhada. É uma nova empreitada, é uma missão. É novo. Então o velho homem tem que ficar. O assassino tem que ficar. O pecador tem que ficar. O mentiroso tem que ficar. O soberbo tem que ficar. O orgulhoso tem que ficar. Porque agora eu tenho a presença de Deus. E agora ele tinha a presença de Deus. E agora o Senhor tinha aparecido a ele e falou, Moisés, pode ir, porque minha presença vai com você. A gente não consegue enxergar por esse ângulo. Muitas vezes não conseguimos. Mas parece que não mudou nada na minha vida. Quando eu fui para a igreja, parece que não mudou nada. Moisés questionou Deus nisso também. O Senhor apareceu para mim lá no deserto, falou comigo naquela sarça. Eu fiquei todo maravilhado, mas eu continuo falando lento. Não mudou nada. Deus falou, é isso. Só vai, só crê, só põe o seu coração nisso e eu serei contigo. É só obedecer, essa é a palavra de Deus. Obedeça. Mas eu não entendo, eu não estou vendo, é para obedecer. Moisés não entendia nada. Ele só teve que obedecer e ir. O que eu falo quando eu estiver diante de Faraó? Vai lá que eu vou colocar as palavras na sua boca. E o que eu vou falar lá para o teu povo? Fala que eu sou te enviou. Deus foi dando a instrução. Deus foi falando enquanto ele caminhava. Deus foi falando enquanto ele liderava. Deus foi falando enquanto ele cuidava. Deus foi falando enquanto ele obedecia. Deus ia falando e ele ia fazendo. Deus ia falando, ele ia fazendo. Deus ia falando e ele ia fazendo. Mas ele não parou, ele continuou fazendo. E Deus falando, e ele fazendo. E Deus falando, e Deus... Entendeu? Deus só fala quando você continua. Se você parar, você vai parar de ouvir. Não tem como ouvir Deus parado. Não tem como ouvir uma instrução de Deus parado. Não tem como eu ficar em casa desse jeito e ver algo de Deus. Não tem como eu querer ouvir Deus e não falar com Deus. Não tem como, eu tenho que continuar. Mas eu não estou ouvindo, mas tem que continuar. Mas eu não estou ouvindo, mas tem que continuar. Mas eu não vejo nada, mas precisa continuar.
Moisés não entendia nada. E ele parou por isso? Não. Foi com medo e enfrentou. O novo nos dá medo. Tudo que é novo nos dá medo. O emprego novo nos dá medo. Tomar uma decisão nova nos dá medo. Mas o medo não pode te paralisar. E todos os homens de Deus que foram chamados por Ele, eles não estavam parados. De uma certa forma, eles estavam caminhando, eles estavam trabalhando, estavam fazendo algo. Davi estava obedecendo ao seu pai, levando comida para os irmãos na guerra. José estava obedecendo ao teu pai, também indo até os irmãos. Gideão estava malhando trigo no lagar, estava trabalhando, estava fazendo, estava com a mão na massa, estava mexendo, não estava parado. Nunca vi Deus chamar alguém que fica parado. Mas dá tanto medo, mas vai. Mas dá tanta insegurança, será que eu vou dar conta? Não sei, mas vai. É Deus que nos dá o sustento. Nós só precisamos ir. Só precisamos confiar. Só precisamos colocar o nosso coração naquilo que Deus chamou e falar: eu vou fazer, mesmo que custe a minha vida, eu vou fazer. Eu vou dar o meu sangue. Moisés fez isso. O cara deu o sangue. O cara no início escondeu a face. Se você continuar lendo lá na frente, Deus, ele está em um certo tempo, em um certo momento com o povo tudo parado ali, Deus cuidando, Deus guardando, Deus protegendo. Enquanto eles andavam no escuro, Deus clareava com a coluna de nuvem, de fogo, e no calor a nuvem protegia eles. Eles estavam em um certo lugar parado e o Senhor deu ordem para que eles continuassem. Moisés fala para Deus assim: Senhor, eu só vou prosseguir se a tua presença for comigo. O homem que lá atrás não queria nem ver a presença de Deus, agora é íntimo de Deus e fala: se o Senhor não for, não me tire deste lugar. Se o Senhor não for comigo, não faça eu entrar nesse propósito. Se a tua presença não for comigo, não me deixe entrar nesse emprego. Se a tua presença não for comigo, tire essa amizade daqui. Se a tua presença não estiver comigo, não adianta. Eu não vou sair daqui. É isso. Quando o Senhor te chamar para algo, faça com excelência. Faça com amor. Imprime a tua força ali, imprime teu suor ali, confia nele. Mas nunca retroceda. Nunca olhe para trás. Nunca, nunca. Pode duvidar de você, mas da palavra de Deus não. Se Ele falou, então eu vou. Se Ele falou, eu vou cumprir, mesmo que doa. Se Ele ordenou, eu vou fazer, mesmo que eu tenha que perder para isso. Faça e você vai ver o agir de Deus. Moisés se levantou e começou a ver o agir de Deus de uma forma tão poderosa. Se você se levantar e crer nisso, você vai começar a ver algo sobrenatural e poderoso na sua vida. Por onde você passar, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu ministério, aonde você entrar, você vai ser bem sucedido. Coloca o Senhor em primeiro lugar e verás a mão do Senhor. Coloque-se de pé, povo de Deus. Coloque-se de pé. Começa a falar com Ele. Começa a entregar aí os teus projetos ao Senhor. Começa a perguntar a Ele se Ele tem algum projeto aí para você. Algo novo. Vai começar um ano novo. De repente tem um projeto de Deus novo aí para a sua vida. Começa a falar com Ele aí. Começa a pedir instrução dEle aí. Começa a falar com teu pai. Começa a falar com Ele. Começa a tocar os céus com teu coração. Começa a tocar o Senhor com o teu ser. Começa a falar com Ele. Moisés iniciou falando com o Senhor. Era com Deus que estava falando, não era com o vizinho, não era com o próximo, era com Deus. Para começar um propósito, para começar algo novo, fala com Ele. Primeiro é com Ele. Primeiro com Ele, fala com Ele. Fala, é com Ele que a gente tem que pedir a direção. É para Ele que temos que pedir os conselhos certos. É para Ele, é Ele que vai nos dar o caminho certo. É para Ele que devemos correr. Antes de tomar a decisão, para não tomar a decisão errada, precisamos falar com Ele primeiro. Primeiro é com Ele.
Primeiro é com Ele, porque Ele vai te dar a instrução do que precisa, do que não precisa. Ele vai te mostrar aquilo que tem que sair, aquilo que tem que ficar. Ele vai dar a instrução necessária para continuar. Ele vai te dar a instrução para você não morrer no meio do caminho. Ele vai te dar a instrução necessária para vencer cada gigante que vier. Ele vai te dar a instrução. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque assim como o Senhor foi com Moisés, Pai, alguém improvável, alguém que não tinha condições, ó Deus, de liderar, não tinha condições de enfrentar Faraó, não tinha condições nenhuma, Deus, de ser o líder de uma nação tão poderosa que era o teu povo, Senhor. E o Senhor o abençoou, e o Senhor deu condição, e o Senhor deu direção, e o Senhor foi com ele, e o Senhor supriu na caminhada, no meio da dificuldade, o Senhor supriu cada dificuldade dele. Pai, nós pedimos ao Senhor, entra em nossas vidas, entra em cada propósito, em cada projeto, Deus, que vai se iniciar, nos dá cada direção, Pai, nos dá cada passo a ser tomado. Espírito Santo de Deus, não queremos ser enganados, não queremos errar a rota, não queremos sair do centro da Tua vontade, não queremos sair dos trilhos, ó Pai. Nós queremos viver o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Nos ajuda, Espírito Santo, nos dê a direção certa. Assim como o Senhor deu a Moisés, nos dá a direção para continuar a andar em direção à terra prometida, Pai. Deus, tira a distração. Senhor, tira o desânimo. Senhor, tira o sol forte. Senhor, nos proteja no tempo do frio. Senhor, nos livra da tempestade. Senhor, passa conosco no meio da dificuldade. Senhor, passa conosco no meio de qualquer dificuldade que vier. Mas queremos alcançar o prêmio pelo qual estamos correndo para alcançar. Queremos chegar lá na glória e te encontrar. Queremos caminhar todos os dias, cada dia com os passos mais largos e mais firmes na Tua presença, sabendo que o Senhor vai nos dar a direção correta, sabendo para onde é que estamos indo. Mesmo que estamos no meio do deserto, sabemos para onde estamos indo. O nosso guia é o Senhor. Não nos deixe confundidos, Senhor. Não deixe o Teu povo confundido, Pai. Não nos deixe confundidos, Senhor. Não nos deixes parar no meio do deserto, Pai. Não deixe que o Teu povo morra no meio do deserto. Não deixe que a Tua igreja pare no meio do caminho. Nos ajuda, nos fortaleça, supre, ó Pai, cada necessidade. Supre cada necessidade. Supre a cada um, meu Pai. Cada erro, cada dificuldade, tira, levanta para que continuamos caminhando, Senhor. Fortaleça os nossos passos, fortaleça os nossos joelhos, fortaleça-nos para cumprir o propósito pelo Senhor nos chamou, meu Pai. Queremos correr a corrida que o Senhor nos chamou. Queremos cumprir a Tua palavra. Queremos cumprir o propósito que o Senhor nos confiou. Queremos cumprir a missão como Moisés cumpriu. Queremos cumprir o chamado que o Senhor nos chamou. Fortaleça, nos equipa para caminhar, Senhor. Nos equipa para passar por qualquer dificuldade. Nos equipa, Espírito Santo, para que não possamos parar no meio do caminho. Equipa a Tua igreja, equipa o Teu povo. Nos equipa, nos fortaleça, nos capacita, nos leva, Senhor. Leva-nos mais longe, mais alto, mais íntimo na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor chamou Moisés para essa missão, Pai. E eu peço ao Senhor, nos ajuda a cumprir a nossa missão. Nos ajuda a ter um relacionamento íntimo contigo, assim como Moisés teve, Pai. Ao decorrer da caminhada, ele construiu um relacionamento de intimidade, a ponto de não separar mais da Tua presença. Nos leva a esse nível, Senhor, de não querer nunca mais, Pai, nos afastar ou separar da Tua presença. Nos leva ao nível como Moisés tinha, de falar contigo face a face, de ser íntimo, de falar e o Senhor responder na hora. Nos leva, Espírito Santo, a um relacionamento íntimo, intimidade com o Senhor, assim como Ele construiu no decorrer da caminhada, no decorrer da missão que o Senhor entregou. Nós queremos construir um relacionamento assim com o Senhor.